Então, essa palavra era para a semana passada, então ela ficou para essa semana. Quem viram eu enfiando a violinha no saco aqui semana passada e saí aqui tudo com a cara de um bode embarcado num barco assim, saí ali, tal, quietinho. Então, porque daí o pastor veio no meu lugar, eu não sabia, tinha um marcado, a pastora marcou e esqueceu. Vou contar um podre dela aqui. E o pastor chegou, então, e deu bem certinho, não tinha começado. Então, essa palavra era para a semana passada, mas vamos lá. Abriu lá? Então, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus que está falando aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus novamente responde para esses abençoados aqui, incrédulo: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me terá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem me ama não guarda
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito, estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Pai, está aqui tua palavra. Venha com revelação nessa noite, Pai. Nos anulamos a nós mesmos. O que talvez preparei semana passada, eu não sei, Pai, se será a mesma coisa. Eu não sei, Pai, porque o Senhor e a tua palavra se renova a cada dia. E que o Senhor então traga um renovo aqui nessa noite. Traga um renovo para essa gente. Nos ajuda, Senhor, a transmitir o que tu queres nessa noite, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Fique à vontade na casa do Pai. Por favor, não caminhe. Não fique levantando para ir ao banheiro. Não perca seu tempo. Não deixa o inimigo te tirar daqui. Deixa o Espírito Santo falar contigo, te renovar. Queridos, algo interessante. A Bíblia diz assim que nós faremos as coisas maiores do que Jesus fez nessa terra. Quem crê nessa palavra aqui, diga amém. Por que é que muitas vezes isso não acontece conosco? Por que é que eu não consigo fazer obras maiores do que o Senhor fez? Você já se perguntou? Você já se questionou? Poxa vida, se o Senhor Jesus curou pessoas que não falavam, que não ouviam, ressuscitou mortos, se o Senhor Jesus fez tantas coisas, por que é que eu ainda não consigo realizar coisas simples, como talvez até expulsar um demônio? Por que é que eu sou tão tímido? Por que é que eu não consigo evangelizar uma pessoa? Por que é que eu não consigo levar o amor de Deus a uma pessoa? Por que é que eu me encolho no meu mundo, eu não consigo transmitir aquilo que eu tenho recebido? Por que é que eu não consigo levar o amor de Deus tão simples como um dia eu fui alcançado? Por que é que eu tremo na hora de falar em público do amor de Deus? Por que é que eu tremo de falar para uma pessoa que está no banco do ônibus, do meu lado? Por que é que eu tremo de falar do amor de Deus dentro da minha empresa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade? Por que é que eu ainda tremo, as minhas pernas tremem, se o Senhor disse que eu faria obras maiores do que Ele? Uma das coisas que eu vejo aqui nesse texto é que faltava intimidade para aqueles homens. Uma das coisas que nós notamos aqui é que existia ainda o espírito da incredulidade dentro do coração daqueles homens. E um deles era Tomé, o homem mais incrédulo daquela turma de discípulos ali. E ele diz assim: Senhor, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Gente, Jesus estava na terra,
Ele veio pregar a libertação aos cativos, ele veio libertar os oprimidos, ele veio dar o futuro para aquele povo. Ele andou discipulando essa gente aqui durante 3 anos, dia e noite, andando com aquele povo. E aí ainda a pessoa chega para ele e diz assim: olha, nós não sabemos nem para onde o senhor vai, ensina-nos o caminho. Será que hoje, nessa noite, há pessoas que dizem que servem a Deus, que andam com Deus, mas não sabem nem para onde você está indo, meu irmão? O Senhor preparou a eternidade para nós, o Senhor preparou o céu para nós, o Senhor preparou o melhor, sabe por quê? Porque Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Ele veio. Uma das coisas que nós notamos aqui em Jerusalém, gente, Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano naquela época. O Império Romano, ele veio conquistando terras, veio conquistando nações, era a maior potência bélica daquela época. Os melhores guerreiros, os melhores soldados estavam em Roma, os grandes guerreiros estavam ali. Quem conhece um pouco de história sabe que Júlio César foi um grande guerreiro. E assim foi um conquistador, foi ganhando espaço. Naquela época, as nações que ganhavam espaço, que conquistavam, ela conquistava não só as terras, mas conquistavam tudo que estava embaixo da terra, ou seja, o ouro, a prata, tudo que existia ali, e ainda tornavam as pessoas escravas, e ainda tinham que pagar tributo a Roma. E foi nessa situação e nesse cenário em que o povo de Israel estava, foram sitiados por Roma, e ali então foi estabelecido um imperador em Roma. Gente, esse é o quadro que estava. O povo de Israel estava esperando o Messias, e quando chega ali, é um homem simples, que falava simples, falava a linguagem do povo, falava em parábolas, falava as coisas da terra, para que eles entendessem sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo, amém, queridos? E eles não entenderam, eles queriam alguém que viesse libertá-los da opressão de Roma. E aí chega um homem despojado de tudo, falando coisas e confrontando todo aquele aparato religioso que existia na época, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos helenitas, de todo esse povo que tinha uma cultura religiosa e que sempre estavam procurando uma brechinha para tentar derrubar o Senhor Jesus com as suas artimanhas. Jesus sempre estava no meio deles, dizendo assim: vocês, raça de víboras, vocês estão fazendo prosélitos, pessoas que vão te seguir, sendo um filho do inferno, e fazendo ele andar mar e terra, e sendo uma pessoa pior do que vocês, 2 vezes pior, para levá-los ao fogo do inferno. Era aquela raça que estava nessa terra, Caifás e todo aquele lixo de gente, que estavam na folha de pagamento do Império Romano. É isso que muitas vezes nós vemos até hoje, gente. Pessoas, religiões, igrejas se envolvendo com política, coisas nojentas, se envolvem nessas coisas. Não quero dizer para você, queridos, que nós não precisamos, porque hoje nós temos que votar. Esse ano ainda vamos ter que eleger um presidente, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ter que eleger um governador, pior ainda, os funcionários públicos que temos aqui é que falam como que eles estão gemendo aqui nessa terra. Gente, nós precisamos dessa gente, mas temos que colocar pessoas que temem a Deus lá dentro, que tenham temor das coisas de Deus. Era assim que se encontrava esta nação. Então, as pessoas estavam ali, andando com Jesus. Talvez você
anda já com Jesus há algum tempo, mas na hora de mostrar a sua fé, você não mostra a sua fé. É isso que o Senhor falou: olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. E aí vem um outro homem de Deus ali, que está ali ao lado, não só o Tomé, mas o Felipe, e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus diz assim para ele: olha, há tanto tempo, no versículo 9, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Como que você pode dizer que você serve a Deus? Como você pode dizer que você crê em Deus, se nem o seu bolso você converteu ainda, se tornando um dizimista? Como você pode dizer que você crê em Deus, se a Bíblia diz assim, que os roubadores não entrarão no reino dos céus? Amém, gente? E essa palavra talvez você não diga amém, porque talvez dentro de você ainda você não aceitou ser um dizimista na casa de Deus. E sabe quando você se converte? Quando você se despoja das coisas materiais, porque a Bíblia diz assim que você tem que entregar a sua vida para Ele, entregar o seu coração, que você tem que confessá-lo diante dos homens, para que Ele te confesse diante do Pai Celestial no grande dia do juízo, amém? Só que se você não faz isso aqui, hoje, diante dos teus irmãos, se despojando também da sua vida material, entregando tudo que você tem no altar de Deus, como que você diz que você crê em Deus, meu irmão? E aí você diz assim: então mostra-nos o Pai. Jesus diz assim: eu estou andando com vocês, eu estou mostrando para vocês o caminho, a cada dia eu te livro, você nem vê, mas eu coloco uma legião de anjos ao redor da tua casa, ao redor da tua família, e você não está vendo, porque os teus olhos espirituais não conseguem enxergar isso, porque você anda muito no material, você fica esperando só as coisas acontecerem, e talvez as coisas não acontecem do teu jeito, e você fica bravo comigo. Então ele diz assim: mostra-nos o Pai, e basta. Ele diz assim: há tanto tempo eu ando com você, todo dia eu estou te livrando, todo dia eu estou te ajudando, não te falta o pão, não te falta o teto, não te falta nada, mas ainda é pouco, sabe por quê? Porque eu não te chamei para comer migalha, eu te chamei para você sentar na minha mesa e comer o melhor desta terra. Só depende de você, meu irmão, depende de você fazer obras maiores, sabe? Deus quer fazer obras maiores na tua vida. Depende de eu usar a minha fé. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo para a gente usar a fé. Eu vejo pessoas que muitas vezes tem pessoas aqui na igreja que até são dizimistas, mas não tem fé para conquistar as coisas. Não tem fé para chegar lá e dizer assim: não, eu não aceito o meu Deus, eu não posso envergonhar o meu Deus com essa casa que está virada num caco, só um pedaço dentro dessa casa. Eu não posso aceitar que eu servo a Deus e ando num carro que dá mau testemunho e viva quebrando aqui dentro, até da igreja, empurrando aí. Gente, você tem que se revoltar com algumas coisas da sua vida, amém? Tem que se revoltar. Você serve a um Deus vivo. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para te fazer rico. E você fica aceitando miséria. Não aceite isso. Gente, você pode ver, o teu pastor, eu dou testemunho. Eu posso não estar andando de carro zero, mas ele é seminovo. Se você for na minha casa, é uma casa abençoada. Estou sempre mexendo ali, não deixo cair os pedaços lá não. Pode ir lá, você vai conhecer minha casa. Eu tenho que mostrar para você com as minhas obras. As minhas obras têm que mostrar a glória de Deus nessa terra. Mas Deus só vai fazer isso na sua vida se você for fiel a Ele. Deus não vai colocar coisas grandes para os infiéis, porque quando vier uma tribulação na sua vida, você larga tudo e abandona o seu Senhor. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, ou você há de agradar um e desagradar outro, e muitas vezes você tem servido a outro senhor. O Senhor quer que você confie plenamente nele, meu irmão.
Isso tem a ver com confiar. Confiar é acreditar. Isso que esses homens que andaram com Jesus não tinham era confiança. Eles andaram com ele ali há tanto tempo e dizem assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra o caminho. Mostra o caminho, mostra o Pai. Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É isso que ele está falando hoje para você. Se liberte, quebre as algemas da tua intelectualidade, do teu pensamento, dos teus preconceitos, daquilo que você acha que é certo. Se você não andar debaixo dessa palavra, se você não andar num nível de confiança e fidelidade a Deus, Deus não pode colocar coisas grandes na mão de uma pessoa que está entre dois senhores. O Senhor não coloca. Ele coloca só na mão daquele que crê nele. Porque ele diz aqui, olha, ele diz assim: eu farei, do verso 13, eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele diz assim no 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não, eu não escutei. Eu vou repetir de novo. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa palavra aqui no original grego, pedir, quer dizer assim, exigir. É mais do que pedir. Se você exigir, Deus, eu exijo. Mas como que você tem alguma autoridade de exigir de alguém, se você é uma pessoa que não exerce confiança com ela? E aí, confiar em Deus é muito mais do que confiar num amigo. Porque o amigo você está vendo e Deus você não está vendo. E aí você vai ter que ter fé. Você vai ter que crer sem ver. E hoje, existe duas pessoas nessa terra. Existe a pessoa de fé que crê sem ver, mas existe o visionário. O visionário é mais do que o homem de fé. O visionário, ele já esteve naquele lugar. Não, você não entendeu. Abra a sua cabeça para você entender isso. O homem de fé é aquele que crê sem ver, mas o visionário já esteve naquele lugar. Sem você já esteve no lugar da bênção. Na sua cabeça, eu não sei, isso é sobrenatural. Na sua cabeça você crê que aquilo já existiu. Já existiu um dia. Já existiu um dia na tua vida. E que aquilo vai se cumprir na tua vida. Mas essas coisas sobrenaturais só acontecem com aquele que é fiel a Deus. Só acontece com aquele. Porque os infiéis da terra o Senhor vai banir. Serão banidos. Banidos. E aí ele diz mais. Ele começa a entrar no nível de espiritualidade. Ele diz assim: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você ama, como que você vai dizer que ama o seu amigo? E o Senhor falou assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu te chamo de amigo. O amigo é mais do que um irmão. Você já viu que tem amigo que é mais do que um irmão? Você já viu? Que você entrega tudo para ele. Você entrega a capa, você dá o carro, o que você precisa, eu te dou tudo. Então Jesus está dizendo assim que ele não te chama mais de servo, mas ele te chama de amigo. Ele te chama de amigo. Só que o amigo, ele não vai ferir o outro amigo. Ele não vai ferir, ele não vai fazer uma coisa, ele não vai falar por trás. Ele não vai apunhalar o amigo.
Ele não vai falar nada que machuque o amigo. Na realidade, se ele precisar falar umas verdades para o amigo, ele vai falar, porque ele quer o bem do amigo. Se o amigo tiver com o ranho aqui escorrendo, ele vai dizer assim, ó, limpa o seu nariz. Isso que ele vai falar. Sabe por quê? Porque ele ama o amigo. Ele não quer que ninguém tire sarro dele. Esse é o amigo. O amigo, ele aponta as coisas para ser consertadas, mas porque ele ama o amigo. E aí ele diz assim, então, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. O Consolador é o Espírito Santo, que vai te ajudar cada dia, vai te sustentar nas tuas lutas, nas tuas angústias, naquele buraco que muitas vezes você sente, o vazio da sua alma precisa ser preenchido, não com coisas que você comece a tentar trazer do mundo para dentro de você. O vazio que nós precisamos preencher, que é muitas vezes o buraco da nossa alma, é a presença do Espírito Santo. A cada dia você se encher dele, a cada dia você buscá-lo na palavra, a cada dia você formar o seu lugar secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, secretamente te abençoará. O teu Pai, o Pai aqui é aquele Pai que cuida, o Pai aqui é aquele Pai que zela, é o Pai que quer o bem do filho, por isso o Pai corrige aquele que Ele ama. Se você tem sido corrigido, meu irmão, às vezes é difícil a gente receber uma palavra contrária àquilo que nós gostaríamos, mas o Pai é aquele que vai falar para o teu bem, para uma correção. Se você ama o seu filho, você vai corrigi-lo. Existe um processo para correção. O pai sempre vai falar, o pai sempre vai ensinar o filho, o pai sempre vai orientar o filho, mas se o filho não escuta, se o filho é teimoso, então ele pega uma varinha ungida e lápis lá no popô da criança. É assim que Deus faz com você. E é assim que você deve fazer com o seu filho também. Para que o seu filho não cresça uma criança mimada, fazendo todo tipo de estrepulias, sendo vergonha na casa das pessoas, fazendo manhas, sendo teimoso. Então o Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E Ele diz assim, da sua palavra aqui, que Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, verso 21, e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe o que é isso? Uma das coisas, gente, que eu vejo é que quando a gente vai caminhando com Cristo, quando a gente vai andando com Deus, vai tendo experiências com Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo, você começa a se tornar forte em uma área da sua vida. E aquilo que você é mais forte na área da sua vida, cuide. Tome cuidado com essa área que você é mais forte na sua vida. Que pode ser a área que te leve a criar uma egolatria. Pode ser uma área que você crie orgulho porque você é forte naquela área. Porque você é forte, porque naquela área você domina. Então muitas vezes porque você domina, você começa então a pisar nas pessoas. Você começa a desmoralizar o outro. Você acha que sabe mais do que as outras pessoas. E aí você começa então a desprezar os outros. Você começa a massacrar as pessoas, sabe? Mas é nessa área que Deus vai tratar você e vai chegar o seu dia, pode ter certeza. Porque o meu já chegou. E cada dia eu tenho que me cuidar com isso. Porque naquela área que eu sou mais forte, aonde eu sou mais tentado a cair, que eu tenho que cuidar da minha salvação. Isso pode ser no seu trabalho,
pode ser na sua empresa, pode ser na sua vida espiritual, pode ser dentro da sua casa como marido, pode ser aonde você estiver. Aquilo que você é forte pode ser o lugar aonde você vai cair. Por quê? Porque nós levantamos o nosso peito de pombo e nos achamos que somos o melhor do que qualquer outro. Porque as pessoas têm que nos respeitar por aquilo. E é nisso, essa força nossa, aonde eu sou forte, eu me torno fraco. E é na fraqueza que o Senhor quer te levantar, meu irmão. É na fraqueza, é ali onde você tem que reconhecer, Deus, eu sou tão forte nisso aqui, mas agora virou uma fraqueza. O Senhor te desmonta muitas vezes. Ele nos desmonta para nos mostrar, sabe o quê? Que nós somos pó. E ao pó nós vamos tornar. Quero te dizer uma coisa para você. Sabe por quê que nós não aceitamos cremar a pessoa? Porque do pó vieste, ao pó tornarás. E não é do pó para a cinza. Então, se você não sabia, já vai aqui uma dica. Aí, pastor, e quando a pessoa morreu queimada no carro lá? Que Deus a livre. Mas se morreu queimada, não foi uma coisa que ela quis. Amém, gente? Entenda as coisas de Deus. Os mistérios de Deus estão aí para você. Para você se aprofundar, para você se jogar. Ele diz assim, que o Consolador virá. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, em meu nome, Ele enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma das coisas que aconteceu assim no caminhar daqueles apóstolos é que eles andaram com Jesus, eles andaram ali, eles viram os milagres, eles viram Jesus pregar na montanha, né? Eles viram o Senhor pregando lá no Monte das Oliveiras, eles viram o Senhor Jesus se retirando para orar nas madrugadas. A Bíblia, ela conta que Jesus, ele começava a orar ali pelas 4 da manhã e até as 9 orando. O homem nem dormia. Nele não havia pecado. Ele mostrou para nós com o seu exemplo. Você tem que mostrar com o seu exemplo, meu irmão. Não só conhecimento da palavra, mas mostre com a sua vida também o Evangelho de Cristo. E uma das coisas que ele disse assim, então, o Consolador virá. Quem é o Consolador? É o Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você lê essa palavra, ela vai entrando dentro de você. Se você tem o hábito de leitura diária, continue lendo 1 capítulo, 2 capítulos, vá se enchendo dessa palavra. Ela é o teu alimento, ela é a tua comida, ela é a comida que sustenta a sua alma. Os apóstolos, então, quando Jesus morreu, a Bíblia diz assim, que quando ele foi assunto aos céus, quando ele morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus, então, tinha uma profecia que diz assim, que ele feriria o pastor, e as ovelhas se dispersariam. Foi o que aconteceu. Aconteceu isso, eles estavam em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, cheios da glória e tal, mas sempre... Quando Deus quer fazer um rebuliço no meio do seu povo, meu irmão, não pense que você não vai enfrentar lutas, não. Se está muito calmo para você, fique esperto. Sabe por quê? Porque se está muito calmo, é porque o diabo está preparando uma para você. E aí, naquela época lá, então veio a diáspora. No ano 70 depois de Cristo, veio a diáspora. Começou uma perseguição, o lombo dos apóstolos começou a arder. Por quê? Porque se levantaram os romanos contra eles, se levantaram os saduceus, os fariseus também contra eles, e eles então foram expulsos, sabe por quê? Para pregar o Evangelho. Para sair e levar a mensagem de salvação às pessoas. E uma das coisas que nós vemos é essa palavra se cumprindo.
O apóstolo Paulo chegando diante de reis e autoridades. Então o Senhor fazia ele lembrar da palavra e ele começava a pregar. Sabe por quê? Porque esta palavra um dia Jesus pregou. Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então naquele momento de angústia, meu irmão, naquele momento de luta que você está, não vai ficar ouvindo lá a rádio, ou vai ficando ouvindo pensamento positivo ou coisa parecida. Escute e leia a palavra e ouça o Espírito Santo falar contigo, que Ele vos fará lembrar tudo o que Jesus disse para você. Não fique atrás de profecia. Não fique atrás, porque muitas vezes é profetada, é coisa da carne e do homem. Uma das coisas que nós ensinamos você aqui, meu irmão, é você ser uma pessoa de fé e de Deus. Você nunca vai ver a minha foto estampada aí como um espantalho dentro dessa igreja, como você já viu aí nas outras igrejas aí, a foto do cara lá na Flórida. Eu ensino você a ser livre, meu irmão. Você ser um guerreiro. Se você se manifestar um demônio na tua célula, você vai lá e vai expulsar. Não precisa me chamar, não. Deus te levantou nessa terra para você ser um guerreiro, amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Meu Deus. É isso que nós queremos aqui, é isso que eu prego. Porque eu não vou viver a vida toda, não, gente. Daqui a pouco eu vou juntar os quichutes e vou para a glória. Vou para a glória. E vocês é que vão continuar essa obra aqui. Diflem aí da vida. Vocês e os outros aqui, se revoltem com eles aí também. Cadê os outros aí? Os casais, os células, cadê as mulheres aí? Cadê os homens aí? Isso, não é só eles não, estão se achando aí. Entendeu? Toda a igreja, vocês foram chamados para isso, gente. Vocês foram chamados. Toda a igreja foi chamada para pregar a palavra, para dar testemunho de vitória. E ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fica tranquilo, no meio daquela luta, da tribulação, você sente paz. Você que tem o Espírito Santo, você pode estar na luta, meu irmão, mas você tem uma paz. Não, Deus é comigo. Deus é comigo. Me lembro do testemunho do Gessé. Gessé ficou desempregado, uma época difícil, né, Gessé? Hoje está no som lá. E aí, ele ficou acho que 6 meses, né, Gessé? Desempregado, mais ou menos isso. E a gente orando junto, falei, não, Deus vai te abrir uma porta legal, cara. E aí veio uma porta, ele não aceitou, veio outra. Por quê? Sabe por quê? Porque ele priorizava as coisas de Deus. Diz assim, vai me tirar do reino, eu não quero. Vai me tirar do reino, eu não quero. Hoje, o homem trabalha numa indústria. Ele trabalhava nas empresas assim, média. Tinha até umas meio furrepa no meio que ele trabalhou. Mas Deus, quando quer dar, Deus dá o melhor. Sabe por quê? Porque você tem que confiar no meio do vale. No vale da angústia e da dor, é ali que você tem que confiar. Confie que Deus vai trazer aquele abençoado, aquele ogro, daquele marido. E ele vai servir a Deus do teu lado aqui. Confie. Não desista dele. Não desista. Não desista da esposa. Não desista dos filhos. Não desista, meu irmão. No meio da angústia. Ele diz assim, né? Ele falou aqui que ele te livra dessa angústia. Ele te livra dessa situação. Não tenha medo, não se atemorize. Por quê? Porque é nesse momento que vai se demonstrar aquele que é o adulto do infantil. Essa hora que vai mostrar quem tem maturidade com Deus, por mais que você está começando na fé, meu irmão. Por mais que você ainda é um bebê na fé, mas não interessa. Você tem uma idade cronológica e Deus colocou uma inteligência nessa cachola aí. Você tem 25, a pastora? 27. Achei que já vai fazer 50 a minha bênção. Entendeu? Deus te deu uma inteligência, põe ela para pensar. Põe essa cabeça para pensar, mesmo que você parece que eu estou, nossa, parece que não acontece as coisas
fique tranquilo, o Senhor está cuidando da tua vida. Ele está cuidando da tua casa. Não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada para você. Não vai faltar. Não se atemorize. Tenha paz lá no meio do vale. Ele está falando hoje aqui nesse lugar. Ele está falando: ouvistes o que vos disse? Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Sabe, uma das coisas que você tem que colocar no seu coração é que Deus coloca pessoas que têm autoridade sobre você. Essas pessoas que já caminharam o trilho da fé, como nós, como pessoas que antes de nós. Eu fico olhando, gente, a gente é tão pequenininho. Eu fico olhando, eu estou com 54, eu sou tão pequenininho, eu fico olhando a história, sabe? Eu gosto muito de história, eu gosto de estudar história. Acho que era para que eu fosse professor de história. Como eu gosto, de um tempo para cá tenho lido e lido história do Brasil, história do Dom João VI, toda aquela situação do Brasil aqui, o saquearam a nossa nação. Sabe, se você... Gente, vai estudar abençoado. Que se alguém nessa vida vai estudar, não fica aí, diz assim, não, agora eu vou servir a Deus, vai cair tudo do céu. Vai nessa para você ver, você vai se arrebentar, abençoado. Sai dessa vida. Vai se preparar. Estude, se prepare. Entendeu? O dia mal ainda não veio. Talvez ainda virá o dia mal para nós, para essa nação. Deus tem sustentado. Enquanto a igreja estiver orando, nós como igreja, nós fazemos a diferença. Nós somos como Elias. Nós vamos mandar parar de chover e vai parar. Nós vamos mandar chover e vai parar, e vai chover. Uma das coisas que o servo, que Deus falou assim, né, através de Elias, né, falou assim, né, porque o Eliseu era o fominha. Ele diz assim, olha, eu quero algo de você aí. Aí o Elias pegou e falou assim, o que você quer, rapaz? Senhor, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim, olha, se você me vir sendo tomado de ti nessa terra, porque um dia você é arrebatado, então pode ter certeza que uma porção da minha vida, do Espírito Santo que está em mim, vai ser sobre você. Sabe o que ele fazia? Ele grudou no homem de Deus. Sabe por que você não cresce? Porque você quer andar sozinho. Você não cresce porque você quer andar sozinho, você quer fazer do teu jeito. Você não vai crescer nunca. Sabe por que você não cresce? Porque você vai apanhar e vai aprender com o teu tombo, sendo que você tinha que aprender com o tombo dos antigos, que fizeram o caminho por você. Sabe o que ele fazia? O Eliseu ia no banheiro, ele estava lá na porta. Estava subindo um cheirinho, mas ele estava ali, ó. Se me vires ser tomado de ti, tu receberás uma porção do meu espírito. Está lá o homem na casa de força. E o outro do lado, cheirando. Estava lá comendo, ele estava lá. Estava dormindo, ele estava lá. Dá um pedaço do lençol aí. Nossa, está frio aqui. Né? Não, deixa eu durmo nos pés. Eu durmo nos pés, dormimos junto na cama. Se você me vir ser tomado de ti, você receberá a porção dobrada do meu espírito. Pois foi o que aconteceu. Todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Eliseu começou a obra da onde Elias parou. Não, você não entendeu. Essa tua cabeça, eu tenho que dar uma machadada no meio dela e abrir essa cachola, para você dar um glória bem alto assim. Eu vou repetir. Sabe por quê?
que Eliseu fez o dobro das obras de Elias? Porque Elias, ele parou aqui, e o Eliseu pegou da onde ele terminou, dali para lá. Mais ou menos, vocês vão aprender. Ele fez o dobro porque ele pegou dali para frente. Vocês vão fazer o dobro da obra nossa, se você entender que a gente está aqui te ensinando e ralando para você aprender, abençoado. E não é para você ficar questionando as coisas que a gente faz aqui dentro. Enquanto você é um cabeça dura e questiona as coisas, Deus não pode te dar a bênção dobrada. Você come só migalha e fica tomando tombo na vida. Aprenda com os nossos erros, aprenda com o erro do outro. Seja inteligente, pelo menos, se você ainda não tem a porção dobrada do Espírito. Então ele diz aqui que, verso 29, ele diz assim que o pai é maior do que eu. Ele tinha um respeito pelo pai. E ele tinha algo assim, que ele diz assim, que o filho só faz o que vê o pai fazendo. Você tem olhado para o teu pai? Não fica olhando os defeitos dele, não. Veja as coisas boas que ele faz. Porque os nossos pais fizeram coisas erradas. Mas eles deixaram educação para a gente. Eles deixaram algo assim tão tremendo, que a gente chegava e a gente tinha que ficar lá no canto. Não podia passar aqui. Meu Deus, passasse aqui no meio da visita. Hoje eu vejo assim uma geração que eu tenho, ó Deus, tenha misericórdia. Uma geração que não respeita as autoridades, que não respeitam os mais velhos, que chamam vocês de velho, se vocês já estão com cinquentinha, vocês são velho. Ô velho, dá o dinheiro aí. Ô velho, dá o carro aí, velho. Ô velho. E se vocês têm dado essa moral para o seu filho, se ele é um adolescente, um pré-adolescente, ou se ele é uma criança, pode preparar, que quando ele for um adolescente, vai dar um tapa na sua cara. Porque nós, queridos, nós temos que ensinar nosso filho, com muito amor, claro, porque talvez a gente foi espancado, e aí a gente entrou numa área muito perigosa, sabe por quê? Porque tudo que eu fui abusado, ou seja, o meu pai foi um carrasco comigo não, mas talvez contigo, teu pai, foi um carrasco com você, você não quer para o seu filho, não, agora, só que agora você pega e deixa lá, deslancha a coisa. Ele faz o que ele quer, ele pinta e borda, faz manha, você não corrige, você está criando um monstrinho dentro daquela casa, uma criança mimada. Ensine seu filho no caminho que deve andar. E quando chegar a hora dele ficar velho, ele não vai se desviar desse caminho. Ensine o seu filho. Ensine. Corrija ele. Ame ele. Se você ama seu filho, você o corrige. Você o orienta. Você gasta tempo com ele. Você não deixa ele ficar assistindo coisas na internet que você nem sabe que ele está mexendo. Essa semana eu fiquei sabendo de uma maldição que está entrando aí, o tal de Momo. Quem sabe o que é o Momo? Ninguém sabe o que é o Momo, sabe? Sabe o que é o Momo? É um bichinho lá, né? Um monstrinho que está vindo lá do Japão. E esse monstrinho, o Momo, né, que é uma figura, parece uma menina com os olhões esbugalhados, coisa mais horrível. E é uma pessoa adulta que está por detrás daquilo, fazendo as crianças até cometer suicídio. Mais uma. Antes era o baleia azul, agora está vindo outra coisa. Gente, não terceirize a educação do seu filho para um celular. Não terceirize. Tem acesso aos brinquedos do seu filho eletrônicos. Tem acesso. Tem a senha, bloqueia aquilo lá, olha o que ele está vendo, que essas crianças estão vendo. Eu me lembro, há uns 25 anos atrás, a gente teve, junto com a pastora Rita,
num seminário de libertação, que não era expulsão de espíritos, mas era para ensinamento a respeito da Disney. Hoje, gente, vocês que são pais, a Disney, o Disney, que era o Walter Disney lá, esse cara era homossexual, gente. Então você vê assim aqueles desenhos do Rei Leão, aquelas coisas de anos atrás, com mensagens subliminares que entram na mente das crianças, crianças que mataram os pais, coisas que foram entrando através desses desenhos malignos. Vocês têm que acompanhar, queridos. Acompanhe seu filho, ande com ele, seja amigo do seu filho, não terceirize a educação do seu filho. A escola não é obrigada a educar seu filho. A escola está ali para passar uma mensagem que é de ensino, mas a educação é na sua casa. E a gente tem visto assim, como que está hoje. Eu olho muitas vezes para os seus filhos aqui na igreja, eu vejo você, como que você é na sua casa, sem autoridade nenhuma. Você colocou um filho aqui nesse mundo, você não é só um progenitor, um gerador de filhos. Você entrou com o espermatozoide e sua mulher com o óvulo. Negativo. A partir desse momento você tem autoridade, você tem responsabilidades com a sua família. Se muitas vezes a gente vê assim, que vai na casa de uma pessoa, os filhos não nos respeitam como autoridade. O que vocês vão ser? No reino de Deus, você tem autoridade. Aí eu quero expulsar um demônio aqui, mas eu não dou educação para o meu filho. Eu não o corrijo, eu não o amo. Porque se eu corrijo é porque eu o amo. Eu abraço meu filho. Você já pediu perdão para o seu pai também? Já abraçou ele? Já pediu para ele por tudo que ele fez quando você talvez foi espancado ou coisa parecida, quando era criança? Uma das coisas que você tem que fazer, ele é autoridade sobre você. Pegue a mão do seu pai, coloque sobre sua cabeça e faça ele repetir uma oração de bênção sobre sua vida. Você quer ter bênção na vida? Quem quer ter bênção na vida aqui? Destrave isso na sua vida. Destrave, chegue do seu pai, mesmo ignorante, do jeito que ele estiver hoje lá. Não interessa a situação que ele está hoje. Chegue diante do seu pai, diz assim: pai, põe a sua mão sobre a minha cabeça. Se ele está falecido, chegue na sua mãe, pegue lá. Diz assim: me abençoe. Me abençoe, eu quero te honrar como meu pai. E não vá falar nada lá, não chegue... É porque o senhor fez isso, porque... Não, isso aí você tem que... Você é uma pessoa que hoje você conhece o reino de Deus. Os teus olhos foram abertos para o mundo espiritual. Os seus pais muitas vezes não sabem isso que você tem visto aqui, nessa igreja. O mundo espiritual se revelou a você, meu irmão. Agora você tem que chegar diante dos seus pais e pedir sua bênção. Talvez sua vida está travada por causa disso. Os pais erraram com a gente. Nós não precisamos errar com nossos filhos. Eu não preciso ser um pai permissivo hoje, se eu fui um filho oprimido no passado. Eu tenho que entender a minha posição. Uma das coisas que faziam a aliança com Deus entre um pai e um filho, sabe o que era? A circuncisão. A circuncisão foi deixada para o povo de Israel como uma aliança entre um pai e um filho, que representava a aliança de Deus com o seu povo. Então, o pai pegava o cutelo, e pegava o membro masculino, membro genital masculino, e cortava como se fosse a fimose. E ali então derramava o sangue, e o sangue derramado representava então a aliança entre aquelas duas pessoas, entre o pai e o filho. Uma das coisas que hoje você, talvez, isso aqui fica outro alerta para você como igreja. Não seja um pai que permite tudo. Não seja um pai que permite tudo. Mas não seja um pai que sufoca também seu filho. Porque na hora de você circuncidar o seu filho, talvez você possa pegar o cutelo e você possa então
torná-lo um eunuco. Sabe o que é isso? O eunuco, no reino, o rei tinha um harém de mulheres. O eunuco era o guarda que cuidava das mulheres do rei. Então, ele era castrado. Para quê? Para ele não ter relação sexual com as concubinas do rei. Cuide para você não castrar seu filho, você que é discipulador. Discipuladora. Você proíbe tudo, proíbe aquilo lá, e não sei o quê, e papapá. Você pegou o cutelo, ao invés de você fazer uma aliança com o seu discípulo, com a sua discípula, de circuncidá-lo, você está castrando seu filho, sua filha. Amém, gente? Amém. Cuidado com isso. Isso não são só para filhos biológicos, são para filhos espirituais. Temos visto aqui pessoas perdendo discípulos porque foram demais com o cutelo, praticamente amputaram ali, castraram o seu discípulo. Gente, entenda uma coisa, o seu discípulo hoje chegou aqui, ele não teve pai, foi criado sem autoridade, uma bagunça na vida dele. Agora ele chegou aqui, meu Deus, eu tenho um pai espiritual. Agora o pai começa a dizer não, 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 e não explica o porquê do não. Não fala as coisas para ele. Jesus está dando uma lição aqui para nós. Ele dá uma lição para nós, ele diz assim, olha, quando vocês me veem a mim, você vê o Pai. E o Pai ama tanto vocês, ele ama tanto aqui, que ele diz assim, não se atemorize, não fique preocupado, eu estou contigo, eu estou do teu lado, amém? Ele te dá segurança, é isso que um pai e uma mãe fazem, ele dá segurança. Da hora de corrigir, ele corrige, mas na hora de abraçar, ele abraça, ele diz assim, eu estou com você. Porque eu sou teu amigo. Você não vai precisar ter um amigo lá do mundo, da biqueira, porque você tem um pai e tem uma mãe. Amém, queridos? Fique de pé, então. O Espírito Santo falou contigo hoje? Feche teus olhos aí.